Um passo em frente, dois passos atrás. Vladimir Ilyich Lenin. H. Discussão sobre o centralismo antes da cisão entre os iskristas. Antes de passar à questão verdadeiramente interessante da formulação do parágrafo 1 dos Estatutos, questão que indubitavelmente revela diversos matizes de opinião, deter-nos-emos ainda um pouco na curta discussão geral relativa aos Estatutos que ocupou a 14ª sessão do Congresso e parte da 15ª. Essa discussão tem uma certa importância porque precedeu o completo desacordo na organização do ISCRA a propósito da composição dos centros. Ao contrário, as discussões posteriores sobre os estatutos em geral e a cooptação em particular tiveram lugar depois do nosso desacordo na organização do ISCRA. É natural que antes do desacordo pudéssemos exprimir os nossos pontos de vista mais imparcialmente, no sentido de uma maior independência dos nossos pontos de vista em relação ao problema da composição pessoal do CC que a todos agitou. O camarada Martov, como já assinalei, aderiu, página 157, ao meu ponto de vista em matéria de organização, com a reserva de discordar em 2 pontos de pormenor. Pelo contrário, tanto os anti-iskristas como o centro entraram imediatamente na liça contra as 2 ideias fundamentais de todo o plano de organização do ISCRA e, em consequência, dos estatutos na sua totalidade, contra o centralismo e contra os 2 centros. O camarada Liber referiu-se aos meus estatutos como desconfiança organizada e viu, tal como os camaradas Popov e Egorov, descentralismo nos 2 centros. O camarada Akinov exprimiu o desejo de alargar a esfera de competência dos comitês locais, concedendo-lhes em particular a eles próprios o direito de modificar a sua composição. É preciso dar-lhes maior liberdade de ação. Os comitês locais devem ser eleitos pelos militantes ativos da localidade, tal como o CC é eleito por representantes de todas as organizações ativas da Rússia. Mas se mesmo isto não pode ser concedido, que se limite então o número de membros que o CC pode designar para trabalhar nos comitês locais. Página 158. Como vedes, o camarada Akimov sugere aqui um argumento contra o hipertrofia do centralismo, mas o camarada Martov continua surdo a estas autorizadas indicações, enquanto sua derrota quanto à composição dos centros não o leva a seguir Akimov. Continua surdo, mesmo quando o camarada Akimov lhe sugere a ideia de seus próprios estatutos. Parágrafo 7. Restrição dos direitos do CC de introduzir membros nos comitês locais. Neste momento, o camarada Martov não queria ainda dissonância conosco, e é por isso que tolerava a dissonância com o camarada Akimov, tal como consigo próprio. Neste momento, o monstruoso centralismo só era atacado por aqueles a quem não convinha evidentemente o centralismo do ISCRA. Era atacado por Akimov, Liber, Goldblatt, seguidos com prudência e precaução, de maneira a poder voltar atrás em qualquer momento, por Egorov, ver páginas 156 e 276, etc. Neste momento, a imensa maioria do partido dava-se ainda conta com toda a clareza de que eram os interesses de capelinha, os interesses de círculo do Bund, do Eugene Rabot, etc., que provocavam o protesto contra o centralismo. De resto, mesmo agora, é claro para a maioria do partido que são precisamente os interesses de círculo da velha redação do ISCRA que provocam seu protesto contra o centralismo. Vede, por exemplo, o discurso do camarada Goldblatt, página 160. Ele argumenta contra o meu centralismo monstruoso, que, segundo ele, conduz ao aniquilamento das organizações inferiores e está imbuído de tendência de conceder ao centro poder ilimitado, o direito ilimitado de intervir em tudo que só deixaria às organizações um único direito, submeter-se, sem um único protesto, às ordens vindas de cima, entre aspas. O centro previsto pelo projeto encontrará-se num espaço vazio. Não haverá à sua volta nenhuma periferia, mas simplesmente uma massa amorfa, onde se moverão seus agentes executores. É, palavra por palavra, a mesma fraseologia falsa com que os Martovs e os Axelrods começaram a obsequiar-nos depois da nossa derrota no Congresso.
O Bund mereceu riso no Congresso, quando, lutando contra o nosso centralismo, concede a si próprio seu centro direitos ilimitados, ainda mais claramente especificados, por exemplo, o direito de introduzir e expulsar membros, e até mesmo de rejeitar delegados aos congressos. Risos merecerão também, uma vez elucidada a questão, as lamentações da minoria que clama contra o centralismo e contra os estatutos, quando está a minoria, e mal se converte em maioria, logo se apoia nos estatutos. Sobre a questão dos dois centros, o agrupamento também ficou claramente evidente. Contra todos os iskristas se erguem ao mesmo tempo Liber, Akimov, que foi o primeiro a entoar a cantiga dos Axelrod Martov, agora na moda, sobre o predomínio do OC sobre o CC no Conselho, Popov e Egorov. O plano dos dois centros decorria naturalmente das ideias que o antigo Iskra sempre tinha desenvolvido sobre organização e que, em palavras, tinham sido aprovadas pelos Popov e Egorov. O plano do antigo Iskra se opunha diametralmente aos planos do Eugene Rabot, planos visando a criação de um órgão popular paralelo e a sua transformação em um órgão de fato predominante. Eis aqui a raiz da contradição, tão estranha à primeira vista, de todos os anti-iskristas e todo o pântano serem a favor de um único centro, isto é, a favor de um centralismo aparentemente maior. É claro que houve também delegados, sobretudo no pântano, que mal compreendiam a que levariam e tinham que levar pela própria natureza das coisas os planos de organização do Eugene Rabot. Mas eram impelidos a seguir os anti-iskristas pela sua natureza indecisiva e pouco segura de si mesmos. Entre os discursos dos iskristas durante estes debates, que precederam a cisão entre os iskristas sobre os estatutos, são particularmente importantes os dos camaradas Martov, adesão às minhas ideias sobre organização, e Trotsky. Este último respondeu aos camaradas Akimov e Liber de tal forma que cada palavra da sua resposta desmascara o que há de falso no comportamento que seguiu a minoria depois do Congresso e nas teorias que adotou depois do Congresso. Os estatutos, diz ele, camarada Akimov, não definem com suficiente precisão a esfera de competência do CC. Não posso estar de acordo com ele. Pelo contrário, a definição é precisa e significa, na medida em que o partido é um todo, é preciso assegurar-lhe o controle dos comitês locais. O camarada Liber disse que os estatutos são, para empregar uma expressão minha, a desconfiança organizada. É verdade, só que eu tinha empregado esta expressão ao falar dos estatutos propostos pelos representantes do Bund, que eram a desconfiança organizada da parte de um setor do partido face a todo o partido. Em contrapartida, os nossos estatutos, neste momento estes estatutos eram nossos, até a derrota na questão da composição do centro, constituem a desconfiança organizada do partido face a todos os seus setores, isto é, o controle de todas as organizações locais, regionais, nacionais e outras. Sim, os nossos estatutos foram aqui caracterizados com precisão e nós aconselhamos a lembrarem-se mais vezes desta caracterização aqueles que, de consciência tranquila, afirmam agora que foi a astuta maioria que concebeu a ideia e estabeleceu o sistema da desconfiança organizada, ou o que vem a dar no mesmo, do estado de sítio. Basta comparar o discurso citado com os discursos do Congresso da Liga no estrangeiro, para obter um modelo de falta de caráter em política. Um exemplo de como mudaram as concepções de Martov e companhia, segundo se tratava do seu próprio organismo coletivo ou do organismo coletivo de outrem, de ordem inferior.